Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre aparência ou temperatura de cor, tá? Então vamos conhecer um pouquinho. Bom, antes de mais nada, vale a pena a gente ressaltar que a temperatura de cor ou a aparência das cores na iluminação artificial está diretamente relacionada às temperaturas de cores da iluminação natural, ou seja, no movimento do Sol, na temperatura de cor que o Sol nos oferece diariamente. Então, nós temos momento do Sol onde nós temos uma temperatura de cor mais elevada, e depois nós temos um momento, né, durante o nosso dia que nós temos uma temperatura de cor aí, né, mais baixa, mais amarelada. E a iluminação artificial se direciona muito por meio deste ciclo, né, que a gente costuma dizer ciclo circadiano, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho mais do que nós temos quando nós falamos de iluminação artificial. Bom, estamos então nos referindo, toda vez que a gente ouve falar sobre aparência ou temperatura de cor, nós estamos nos referindo à tonalidade de cor emitida pela fonte de luz, né? Assim como o Sol nos apresenta uma emissão, né? Uma tonalidade de cor mais branca, ele também oferece uma tonalidade de cor mais amarelada. E aí a gente tem aqui, então, essas representações. Comercialmente, né, e de forma mais prática, a gente tem aí três divisões, vamos dizer assim, tá? A temperatura de cor mais amarela, que está ali por volta de 2700 Kelvin, tá? É uma cor quente, mais aconchegante, tá? Proporciona um ambiente mais íntimo, tá? Então, ela se encaixa por aqui. Nós temos uma temperatura de cor ali que é considerada como luz neutra ou uma cor morna, que está ali em torno de 4.000 kelvins a 5.000 kelvins. Então, ela se encontra aqui. E uma temperatura de cor mais alta, né, uma luz mais branca, em torno de 6.500 Kelvin. É uma cor mais fria, ela é mais estimulante e, por outro lado, deixa um ambiente mais informal, tá? Então, ela vai estar mais ou menos dando esta representação aqui de tonalidade para gente na sua emissão, tá? Bom, essa imagem, ela é uma imagem clássica para a gente, mas ela se refere, né, na verdade, a alguns estudos que dizem que nada mais é que uma correlação, tá, de um estudo de um corpo negro, ou seja, uma barra de ferro que, quando submetida a uma certa temperatura, ela vai trocando de cor, né, e ela vai passando para a gente essas tonalidades, né? Então, quando ela está alaranjada, ela queima, sim, mas ela dentro de, né, desta, desta, desse crescimento aqui da temperatura de cor, ela estaria sendo considerada ainda uma cor, né, mais amarelada, né, uma cor quente, ok, mas ela não é tão alta quanto, né, quando ela chega a alcançar uma determinada temperatura, tá? Tanto é que a aparência ou temperatura de cor, ela é medida por Kelvin, tá? Bom, dando continuidade, nós temos a nossa NBR 8995-1, tá? Que diz para gente lá no capítulo 4 sobre a aparência de cor. Então, a nossa norma se refere à temperatura de cor como aparência de cor, tá? Então, ela diz o seguinte, que a aparência de cor de uma lâmpada refere-se à aparência, à cor aparente, ou seja, a cromaticidade desta lâmpada, da luz que ela emite. Pode ser descrita pela sua temperatura de cor correlata, tá? E aí a norma traz para a gente três grandes blocos, né? Então, ela diz quanto à aparência de cor. Ela pode ser quente, então ela está abaixo de 3.300 Kelvin, então ela se encaixa aqui. Toda fonte de luz que tiver abaixo, né, indicando que ela se refere a abaixo de 3.300 Kelvin, a norma considera como uma temperatura de cor quente, né, uma aparência de cor quente, e a temperatura de cor correlata dela está abaixo de 3.300 Kelvin. Quando a aparência de cor dela é enquadrada como intermediária, tá? Ela vai ficar aqui,
né, nesta imagem, e aí a temperatura de cor correlata dela está entre 3.300 Kelvin a 5.300 Kelvin. E quando a temperatura de cor é considerada fria, segundo a nossa norma NBR 8995-1, né, quando ela é fria, ela está acima de 5.300, ou seja, ela tem essas possibilidades todas aqui, então a gente encaixa ela como uma aparência de cor fria, tá? Então, a escolha da aparência da cor é uma questão psicológica, estética e do que é considerado natural. A escolha depende da iluminância, cores da sala e mobiliário, clima e aplicação. Em climas quentes, geralmente é preferencial a aparência de cor de uma luz mais fria. Em climas frios, é preferencial a aparência de cor de uma luz mais quente, porque isso tem fatores psicológicos que a própria norma nos dá, porque as lâmpadas de tonalidade mais quente, elas nos dão uma sensação de calor. Então, se eu moro num ambiente mais frio, numa região mais fria, eu vou querer ter essa sensação, mesmo que psicologicamente, que ela é, né, mais quente, eu vou me sentir mais agradável. E se eu moro numa região muito quente, onde eu tenho uma incidência de sol muito forte, né, onde eu passo aquele calor extremo, na maioria das vezes, né, eu vou querer uma sensação oposta, né, uma sensação de frio, que é o que a aparência de cor, né, acima de 5.000, a temperatura de cor acima de 5.300 me dá essa aparência mais fria. Questões psicológicas. Mas existem estudos que comprovam aí, né, atualmente, que a melhor temperatura a melhor aparência de cor para ser projetado em inúmeros fatores, em inúmeras situações, é a de aparência de cor quente, ou seja, está variando aqui e talvez trabalhar um pouquinho com a aparência de cor intermediária, né? A gente vem tentando, na verdade, eliminar a aplicação de luzes muito frias, tá? Porque elas causam aí consequências, né, que não são tão interessantes, tão boas, né? Tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui a gente tem uma imagem de forma resumida, né, das 3 temperaturas de cor que depois você pode analisar aí com carinho, né. Então, quando a temperatura de cor é baixa, a luz é mais amarelada, tá. Quando a cor quando a temperatura de cor é mais alta, a luz é mais branca, tá. E aí a gente tem aquela luz neutra que a gente viu aqui, né, a intermediária, conforme a nossa NBR, tá. Bom, quando eu comecei com a iluminação, eu realmente tinha essa imagem, esse texto como referência, e isso me ajudou muito, tá? E acho que pode vir ajudar você. Então, para que eu pudesse memorizar certinho essa questão da temperatura de cor, então eu deixo aqui também para ver se te ajuda. Então, cor fria, né? Sempre que nós quisermos iluminar um ambiente que induza a produtividade, né? Temos que optar por temperatura de cor mais alta, mais branca, tá? Então, a luz branca, ela desperta e ela excita. Então, seria ali acima dos 4.000 kelvins, que já seria uma temperatura de cor mais neutra, né? Então, não precisamos ir ao extremo da luz fria, podemos ir para uma temperatura ali de cor, tá? Que já não é amarela, porque aqui, no caso, a gente precisa o quê? Que induza, esses ambientes tenham, né? Que induza a produtividade, que desperta e excita as pessoas na questão da produtividade. Então, a luz fria remete às geleiras, né? Então, fica aqui esse registro fotográfico. E a cor quente nos dá aqui as questões opostas, quando o ambiente for iluminado para deixar as pessoas relaxadas, com sensação de conforto, né? Devemos utilizar a temperatura de cor mais baixa. Luz mais amarelada, ela relaxa e ela acalma. Então, nós estamos falando aqui, né, com temperaturas de cor de 2.700, porque estava muito atrelada às incandescentes, que ofereciam exatamente essa temperatura de cor, tá? Hoje a gente tem ali os LEDs que trabalham na faixa de 3.000 kelvins até 3.300, como a gente viu, ela ainda se enquadra em temperatura de cor quente, né? Então faz lembrar o que? O fogo, né?
as lavas, né? Então a gente eh, tem essa questão, né, que ela é mais quente, tá bom? Bom, o fornecedor, ele tem que nos dar essas informações, porque quando a gente compra uma lâmpada, muitas vezes eu não tenho aquele soquetezinho para fazer o teste na hora, né? As informações que eu vou obter é da própria caixa, muitas vezes, desse produto, ou quando eu estou folheando ou pesquisando o catálogo interativo dessa fonte de luz, né? Então, o fornecedor, ele nos dá essa informação aqui na coluna da temperatura de cor. Então, a gente tem diversas aulas em que a gente vem olhando para algumas tabelas e identificando o que elas representam. Nesta aula, o que nos interessa é exatamente a questão da temperatura de cor. E vejam que, com estas opções de lâmpadas, o fornecedor diz que ele consegue fazer a grande maioria delas em tonalidades de cor quente, né, 3000 Kelvin, mas esta lâmpada em especial, a par 16, ele consegue fazer a 6500 Kelvin, ou seja, uma luz branca, tá? Então aqui a gente tem duas temperaturas de cor. Nesta outra Neste outro produto, tá? Aqui a gente tem, na verdade, o fornecedor nos apresenta que ele consegue nos oferecer, tá? Equipamentos ou fonte de luz com a mesma potência de consumo nas três temperaturas de cor, tá? Ó, 14 watts de consumo, três opções. Então, ele me dá três opções de temperatura de cor: na luz amarela, na luz neutra ou intermediária, como a nossa norma, e na luz branca, ali por volta de 6.500 Kelvin. Então, é interessante a gente saber certinho, né, a identificar dentro das tabelas, dentro dessas informações que o fornecedor disponibiliza, o que que ele nos oferece, tá? Para que a gente possa poder fazer as nossas escolhas de projeto, tá? Essa imagem eu gosto muito, né, porque quando a gente fala de temperatura de cor, não existe uma regra propriamente, existe o que a literatura diz, o que que seria mais indicado e o que cada temperatura de cor representa, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é sempre estar atualizado com relação às pesquisas, ao retorno que essa temperatura de cor pode vir a causar com o tempo. E atualmente, hoje, a gente tem informação de que a luz branca ela não é positiva, ela é, de certa forma, negativa, tá? Então, a gente precisa se direcionar para os projetos com temperatura de cor mais intermediária, mais neutra, ou, se possível, com a temperatura de cor mais quente, né? Mais amarelada. Mas essa imagem ela é muito significativa e representa muito, né, das nossas cidades quando a gente olha alguns edifícios, né, tanto comerciais quanto residenciais, e a gente vê aquela miscelânea, né, de temperatura de cor, que cada um gosta de um tipo de temperatura de cor. Então, a gente tem temperaturas de cor mais branca, temperaturas de cores mais neutras, tá? E temperaturas de cores mais amarelas aqui, que a gente vai identificando, tá? E muitas vezes a gente pode até já ter uma noção, quando é um prédio comercial, do que é feito lá dentro, né? Quais são as atividades. Quando eu preciso de uma temperatura de cor mais neutra ou mais elevada, provavelmente é porque eu preciso que ali dentro os colaboradores estejam mais atentos, mais ativos, tá? Bom, dando continuidade, existem outros estudos também muito interessantes sobre essa questão, tá? De uma zona de conforto visual, né? Dessa aparência ou temperatura de cor, que na verdade é uma relação de conforto luminoso entre nível de iluminância e tonalidade da cor da lâmpada. Então, é uma relação de conforto-luminância entre a quantidade de luz que a gente vai colocar neste ambiente com a temperatura de cor, com a tonalidade de cor desta lâmpada. Então, foi feitos estudos que dizem que é interessante que a gente tente sempre encaixar esses resultados dentro desta zona que eles abordam como zona visual de conforto, né? Então, é interessante que a gente encaixe. Então, à medida em que a gente sobe a temperatura, né, eu tenho que também subir um pouco essa temperatura de cor para que o meu resultado caia sempre dentro desta zona de conforto visual. Porque se ele cair aqui, o resultado do projeto se torna estranho, né? E se ele cair aqui, deste lado ou aqui, fora, né, da zona de conforto, ele também se torna
estranho, tá? Bom, eu trouxe aqui um outro exemplo um pouquinho mais prático, para que a gente pudesse fechar essa linha de raciocínio, que fique bem mais claro se você está começando na iluminação. Então, como referência, eu trago aqui um exemplo de um restaurante chique. Todo projeto, independente, né, ele tem sempre uma intencionalidade, tá? Uma intenção, principalmente os institucionais, os comerciais, e aqui se enquadra o restaurante, eu deixei aqui como restaurante chique, né? Tá? Aquele restaurante carésimo, né? Então, o que que a gente pode levar em consideração? Ele normalmente se encaixa aqui, tá? Porque nós temos ambientes com baixa iluminância, né? Baixa quantidade de luz, e uma temperatura de cor, que é esta linha daqui, também baixa, né? Próximo. Se ele está aqui, ele está ali em torno de 2.700, né? Ele poderia vir até que assim, passar de 3.000 e pouquinho, mas enfim, ele tem baixa quantidade de luz e uma temperatura de cor mas, no caso de 2.700 Kelvin, mais quente, né? Então, a gente estaria trabalhando com ela aqui, tá? Bom, por outro lado, eu trago aqui uma referência visual, né? De forma, assim, lúdica e brincando, né? Do filme Crepúsculo, onde a gente tem um restaurante que dentro ali, né, das características, né, e do exemplo seguinte que eu vou dar, ele se tornaria aí esse exemplo mais chique, por causa da quantidade de luz naquele ambiente e por ser de tonalidade amarela, né? Esse tipo de ambiente faz com que a gente permaneça mais tempo e possa degustar mais do menu, ou pedir mais opções ali para conhecendo os pratos, os aperitivos, tomar um vinho mais quente e assim por diante, tá? Do outro lado, eu trago um restaurante popular, né? E dentro do conceito do filme, tipo, um restaurante universitário, tipo bandejão, né? Então, ele vai se enquadrar aonde? Ele vai se enquadrar no lado oposto, né? Uma quantidade de luz maior e também muito branca. Olha só como nós temos o exemplo oposto aqui, tá? Por quê? Porque neste caso, nesse tipo de restaurante, né? Mais popular, e em especial universitário, a rotatividade de alunos, de pessoas é muito grande. Não que a comida seja ruim, não estamos discutindo a comida em si, mas a questão da permanência e o reflexo, né, a intenção que a luz pode também ajudar com isso. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de luz, né, o que nos deixa incomodado, tá? E muito branca. Então, além de eu ter uma quantidade muito alta de luz, né, por estar se encaixando aqui, tá? Eu tenho também uma temperatura de cor muito alta. Então, eu tenho a tendência a comer mais rápido e sair para que outra pessoa possa se alimentar e sair também, né? Por causa desse sentido, tá bom? Então, eu espero que a gente tenha aqui, neste exemplo, de forma brincando, né, tenha registrado essa informação, tá? Bom, indo para o finalzinho desta aula, né, que nós estamos falando sobre temperatura de cor e aparência de cor, existe um outro estudo também, a curva de Kruithof, tá? Que é um pesquisador que fez estudos relacionados à natureza. E ele diz lá que a temperatura de cor da fonte de luz está relacionada a uma gama de iluminâncias que achamos agradáveis. É a mesma linha de raciocínio, porque ele criou também a sua faixa de conforto visual. Então, à medida que eu subo a quantidade de luz, né, eu tenho que aumentar a temperatura de cor. Então, o ideal é que o nosso ponto, ou que seja aqui, ou que seja aqui, aqui, ele se encaixe dentro desta zona, porque se ele se encaixa aqui, né, se torna aí um pouco estranho, porque é um ambiente que tem muita quantidade de luz, mas que tem aqui embaixo uma pouca, a temperatura de cor é mais baixa. Então, aparentemente, a gente tem uma sensação mais avermelhada deste ambiente, o que não é tão agradável, tá? E a mesma coisa é se, na verdade, eu tenho uma temperatura de cor muito alta, só que eu tenho baixas quantidades de luz. Então, eu vou ter me encaixar aqui nesta faixa e aparentemente eu vou ter aquele ambiente mais azulado. Então, não é interessante isso. Então, ele apresentou para a gente esta zona de conforto ao qual ele disse que seria mais interessante a gente trabalhar.
Então, a gente olha para essa tabela ou para esse gráfico ou para o gráfico anterior, e a gente pode ter eles como norteadores. Então, quanto maior a quantidade de luz nesse ambiente, eu tenho que ver se, com qual temperatura de cor eu faço, né, eu faço então esse conjunto, né, esse casadinho, né, eu escolho, ela possa vir, na verdade, a se enquadrar dentro desta zona agradável aqui, tá? Então, se eu estou com uma temperatura, se eu estou com uma quantidade de luz entre 1.000 e 10.000, que seja aqui 2.000 num determinado projeto, porque um determinado ambiente exigiu, então eu vou olhar aqui dentro dessa tabela e a partir daqui olhar para baixo qual temperatura eu tenho que podem ser interessantes para o meu projeto. Então vejam como eu tenho aqui uma vasta opção de quantidade de temperatura que eu possa vir a trabalhar. Mas a gente sempre tende, né, a dizer que uma temperatura de cor que atualmente está sendo defendida, né, é a de 4.000 kelvins, tá? É ela que está aqui sendo como uma temperatura de cor ideal para muitos e muitos projetos. Então, é uma temperatura de cor neutra, né, ou a intermediária, como a nossa norma estipula, tá? Então, se eu estou com esse ambiente de 2.000, uma quantidade de luz, né, de 2.000 lux ali, então eu vou vir aqui e vou tentar encaixar dentro desta linha dos 4.000 kelvins e ver, né, o 4.000, que é a opção ideal, e ela se encaixa, então, perfeitamente dentro desta zona aqui, né? Se eu retomo esse gráfico aqui, a mesma coisa, né? Se eu estou aumentando aqui a quantidade, eu vou ver então aonde que eu posso me encaixar para estar dentro desta zona de conforto aqui também, tá? São duas representações diferentes, mas que no final das contas dizem a mesma coisa, tá? Bom, temperatura de cor ou aparência de cor é um assunto que eu gosto bastante, né? Que dá bastante pano para manga. No decorrer aí de alguns projetos polêmicos, né? Mas enfim, o que importa é a gente saber o que cada temperatura de cor representa, onde elas se encaixam, o que elas proporcionam e de que forma eu vou aplicar no meu projeto, porque é o que está relacionado a que tipo de sensações e efeitos eu vou proporcionar para aqueles usuários, né? Para os nossos clientes que vão estar utilizando destes ambientes iluminados por nós, tá joia? Eu agradeço a sua atenção, espero ter contribuído aí do ponto de vista da temperatura de cor e nos vemos na próxima aula. Um abraço.